Oi, tudo bem? Esse é o Pode Ser, um momento para a gente lidar com dois dos verbos mais intrigantes da nossa existência: poder e ser. Eu sou Carmen Galdes. Eu sou Patrícia Donato e esse aqui é o Pode Ser. Bom, Patrícia, hoje a gente vai entender ou tentar entender. Pode mentir? Bom, dizem que a mentira ela serve basicamente para duas coisas: ou para a gente fugir da punição, para a gente ter alguma vantagem. Mas quando a gente mente para a gente mesma, isso também vale? Pois é, que complicado isso, né? Mas eu acho que é interessante a gente conversar aqui também sobre quando a gente inventa umas mentiras para a vida e aí tem que lidar com isso. Que a gente cria situações para nós mesmas, né? Pode ser mentiras para nós mesmas, mas que geram consequências ou atraso de uma evolução que a gente nem sabe que pode ser que esteja acontecendo. Então, quando a gente olha para esse tema de mentiras da vida, primeiro que mentiras também é uma palavra bem forte, né? Às vezes a gente fala que é uma desculpa. Mas aí eu gosto de trazer uma frase que eu ouvi uma vez de um grande líder que diz assim: quem é boa em dar desculpas não é boa em mais nada. Olha que forte. Porque a pessoa fica muito preocupada na desculpa que ela vai dar para muitas vezes não ter conseguido atingir um objetivo ou mesmo corresponder a um compromisso, algo que ela queria muito fazer e aí ela deixou de fazer. Ou mesmo aquelas pessoas que acham que não tem tempo para cumprir um combinado, um compromisso. Então vamos navegar nesse universo? Que mentiras que a gente conta na vida que por vezes nos prejudicam. Na prática, assim, você tem algum exemplo prático? Tenho. Depois eu quero até fazer uma brincadeira nessa questão dos ganchos que as pessoas falam de signo. Eu falo tudo na lata, porque eu sou de Áries, então eu não tenho papas na língua. Pega esse contexto como um gancho, Uma verdade. É uma verdade, não é mentira. Mas, por exemplo, mentiras que a gente usa para justificar. Pode ser coisas do dia a dia, por exemplo, quando você quer adiar uma coisa que você sente que é importante para a sua saúde, para aquilo que você quer na sua longevidade, né? Eu não gosto de academia, então por isso eu não faço exercícios físicos. Não que necessariamente seja uma mentira totalmente, mas você não vai à academia, por que será? Será que você não gosta do ambiente, da atividade em si, da falta de apoio que às vezes você não tem, porque você não conhece, não domina, né, aquilo? Ou será que simplesmente é porque a atividade física no quesito academia não é o que te satisfaz, o que move seu corpo? Quantas pessoas encontram, por exemplo, na dança uma forma de ter atividade física, né? Eu tive por um longo tempo e amo muito a natação. A natação me realiza de um jeito que eu sempre falo assim, que não precisa nem ser nadar por nadar. Eu gosto de ter um treino. Tem dia da natação que é um treino de perna, tem dia que é um treino de braço, outro dia é de fôlego. Eu me lembro um dia que eu aprendi a nadar, não vou ficar mostrando aqui, né? Mas era de lado, só com um braço assim. É um tipo de nado de salvamento, que tanto você pode se salvar quanto você pode carregar alguém nadando. E nadar de lado é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, assim, para mim era um contexto em que eu podia desenvolver, né, fôlego, cardio, não sei o quê, mas com esse afeto que tinha a natação com um propósito. E eu sempre usava essa mentira da academia. Eu não gosto de fazer atividade física. Eu me lembro que teve um amigo meu maratonista que uma vez ele falou assim, mas você não sente a endorfina? Eu falei, acho que a endorfina nem é produzida no meu corpo. Ou seja, mentira completa. Mas é claro que é esse tipo de coisa que a gente usa e adia de fazer alguma coisa, ou de se conhecer, né, Carmen? Porque muitas vezes, quando eu crio uma mentira e te conto rapidamente, eu tô usando aquilo como uma defesa, tipo uma barreira, ó. Não entra aqui porque aqui essa é a minha verdade. Exatamente como você trouxe, que é o oposto do que essa mentira é. E o quanto ela nos atrasa? Pensa em relação à carreira, em relação às relações, sabe? Outras mentiras que às vezes são até mais inofensivas. Por exemplo, eu não gosto de acordar cedo. Então, por causa disso, a pessoa começa um dia todo atropelado e às vezes não tem um bom planejamento. Não importa a hora que ela acordar, ela ainda vai ter o dia acordada para fazer aquilo que ela quer, né?
Então, é essa reflexão que eu sugiro que a gente faça em relação às mentiras. E da onde eu tirei isso? Deixa eu te contar. Peraí, antes de você me contar. Eu acho que a gente tem que estabelecer o que é a diferença entre mentira e crença. Porque às vezes a gente conta uma mentira pra gente. Por exemplo, eu não corro porque eu ouvi dizer que correr faz cair tudo, sabe? Da Da flacidez. flacidez. Então, pode ser, você foi confirmar isso realmente, né? Ou eu não corro porque dá problema no joelho, né? Então, é uma mentira Uhum. que eu vou me contando até. Ou uma crescente. Eu não me relaciono com ninguém com idade XYZ. Sim. E a gente entender quais são as mentiras que a gente conta e quais são as crenças que a gente se agarra, para a gente diferenciar, né? Porque quando é mentira, a mentira, você pode encontrar a verdade e substituir, né? Você fala assim, olha para isso depende só de você. Quando é um sistema de crenças, você tem que trabalhar isso dentro de você. É muito mais profundo. Eu concordo. E acho que a crença, às vezes, é mais difícil de aceitar como crença, né? Porque isso também tem a ver com comparar-se, com até os estilos de vida que a gente viveu, que a gente viu na nossa família. Às vezes a gente carrega isso em função de uma mentira que foi contada lá atrás e você está carregando, né? Olha que interessante, muito legal. Me fala isso. Da onde que eu tirei isso? Esse livro aqui, eu super recomendo, é A Coragem de Não Agradar. Eu sempre falo os outros no final e não tem no título do livro. A Coragem de Não Agradar. É aquele tipo de livro que é um diálogo entre o jovem e o filósofo. Então, assim, a gente devora ele. E ele fala sobre as mentiras da vida que a gente conta. E ele fala também sobre as tarefas da vida. Que é talvez o contraponto de quando a gente está fugindo da responsabilidade. O quanto uma mentira significa que a gente está fugindo da responsabilidade. A gente pode refletir sobre isso. Porque às vezes é esse adiar das coisas que a gente não está percebendo que a gente é a única responsável. Eu crio uns mantras pro meu dia a dia, né? E tem um recentemente que eu criei que é assim: eu sou a única responsável pela minha alegria e meu bem-estar. Então, se qualquer coisa estiver ruim no meu dia, eu volto para esse mantra e olho, eu sou a única responsável pela minha alegria e meu bem-estar. Se outra pessoa vem e me fala algo que não me agrada, ou que me ofende, ou que me magoa, eu decido como lidar com aquilo, não é? Assim também vai ser quando alguém contrariar a gente com as nossas mentiras. Parece que tá chovendo lá fora. E parece que Deus concordou com o que eu falei. Mas olha que interessante quando você fala assim, eu sou a única responsável, mas quando tocam no nosso ponto fraco, quando mexem com os nossos filhos, Ai, ai, ai. como que a gente lida com isso? Parece que o assunto está fugindo um pouco, né? Não Mas- parece não. Para mim faz muito sentido. Como que a gente lida? Porque daí, eu não sei se eu tenho esse controle, assim, sobre a minha felicidade, porque eu não tenho domínio sobre né, o que acontece com o outro, Sim, mas me afeta profundamente. exato. É uma boa reflexão. E talvez a gente tenha que bater na tecla do autoconhecimento. Porque esses limites que existem entre aquilo que é meu, né? Aquilo que eu considero que seja meu, por exemplo, a guarda dos filhos ou a segurança deles, o cidadão que a gente quer formar quando a gente tem os filhos menores, no seu caso, que ainda está sob a sua responsabilidade. Existe uma expansão de quem a gente é, né? Eu acho que talvez isso pode ser associado aos papéis, mas eu também não sei se isso não pode ser uma mentira para justificar. Porque eu sou mãe, então eu tenho um direito XY de opinar ou de dizer o que eu penso. Não sei. Eu acho que a gente pode entender como que isso funciona, até no nosso sistema de crenças também, né? Porque muito se fala sobre esses papéis. Quando a gente se apresenta com a nossa profissão, parece que a gente já ganha um rótulo, né? E se você quiser fazer uma transição de carreira, tudo isso tem que ser considerado. Porque às vezes junto com você vem aquilo tudo que a sua história carrega. O ser mãe, o ser... Eu me lembro quando eu tinha os filhos pequenos e às vezes levava no pediatra, que ele falava assim, mãezinha, não me chamava pelo nome. Falava, mãezinha, vem cá que eu vou, né, te mostrar tal coisa. Mas, tipo, parece que você perde a identidade e tá em função daquele papel.
Então, isso também é uma coisa que eu acho que a gente tem que relembrar. Que muitas vezes a gente se apega em coisas que podem ser mentiras que a gente conta e que a gente está fugindo de quem a gente é, do que a gente acredita. E A diferença do crença e do acreditar, né? Você falar isso, porque nesse livro você brincou, né? Eu sempre falo, é a coragem de não agradar os outros e não tem os outros. Mas aí pode estar também, né? Eu numa viagem aqui, a coragem de não agradar a gente. Sim. Porque às vezes a gente tem que fazer alguma coisa que desagrada, porque foi um aprendizado, também é um aprendizado que agrada o que desagrada, né? Isso a gente aprende. Sim. Então, a gente tomar certas atitudes, né, do ir além. Nesse momento me desagrada, porque eu aprendi a ser agradada. Era isso que eu ia te perguntar. No contexto, então, de que eu percebi que aquilo já não funciona para mim. É isso? Ou até não, por exemplo, aparece uma oportunidade para você, né? Vamos supor, você cozinha, faz a comida do dia a dia, né? Faz a comida de almoço e jantar. Você trabalha no restaurante e faz almoço e jantar. E aí alguém chega para você lá, o seu chefe, e fala assim, não, você vai fazer bolo, não vai, você vai fazer a sobremesa, não vai mais fazer o arroz e feijão. Mas eu detesto fazer sobremesa, porque em algum lugar eu aprendi que o mais importante era servir os pratos principais, não a sobremesa. Então eu aprendi a acreditar nisso. Aí eu já não sei até que ponto isso é uma crença, é uma mentira, né? Ao mesmo tempo, pode ser as duas coisas. Porque é uma mentira que ninguém... Você não pode falar um é mais importante que o outro. Nutricionalmente, talvez. Não, mas talvez tenha a ver as crenças do fazer o doce, por exemplo. Se ela acha que fazer a sobremesa diminui a função dela porque ela fazia o prato principal, um exemplo, pode ser que ela se sinta inferiorizada. Então, aí cai nas crenças. E aí ela vai ter que se desagradar num primeiro momento para experimentar, e ela pode se descobrir muito feliz nesse processo. Quantas vezes a gente falou assim, nossa, eu não queria de jeito nenhum fazer aquilo, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Exato. Quantas vezes a gente fala, por que foi a melhor coisa? Porque daí eu descobri isso, descobri aquilo, eu mudei, aí eu casei, aí não sei o que, blá, blá. Né? Vou contextualizar aqui nas mentiras uma história que também a gente falou em outro episódio do ficar sem carro, que eu associava à liberdade, né? Eu me lembro que eu consegui internalizar essa história de que eu poderia ficar sem carro e ainda ter a minha liberdade de ir e vir, quando eu escutei não sei se isso é uma fábula ou como que a gente pode chamar, que era de um general que viajou com os soldados dele, os guerreiros dele, só que ele sabia que a tropa dele era menor do que as tropas que ele ia encarar, e eles atravessaram um mar. Quando chegou do outro lado, ele falou que ele teve uma intuição de queimar os barcos. Já ouviu essa história? De queimar os barcos, porque aí não tinha opção de voltar, só tinha opção de vencer e ganhar o território. Então, quando eu saía, às vezes, de casa sem o meu carro, com aquela adaptação que tem que vir, sabe? Do horário, de depender dos outros, eu pensava assim, queimei os barcos. Eu só tenho que ir, né? E eu tenho tido muitas boas experiências em andar a pé, em conhecer as pessoas que me transportam de Uber, de lembrar da carona, lembrar de pedir carona quando você está num lugar que eventualmente alguém vai para o mesmo lado da sua casa. Qual o problema nisso? Mas antes eu contava uma mentira, que eu tinha uma crença de que eu incomodava alguém se eu pedisse uma carona. Sabe? Então, são várias coisas que envolvem que a gente tem que definir quando a gente quer, primeiro, perceber que a gente está mentindo para si mesmo, e aí, quando a gente começa a querer mudar isso, como que a gente vai fazer? Por qual etapa, qual o primeiro passo eu vou dar para que talvez eu não me fira tanto, mas que eu experimente aquilo? Como você falou, que eu dê um voto de confiança para a mudança, não é? Qual estratégia, né? Essa fala, a fala que eu tenho é queime os navios. Quando eu ouvi a história, não era barco, era navio. Talvez eu que dei esse nome. Não, mas cada um, né? O importante é queimar o que estava. Queime as pontes, o que te possibilita voltar atrás. Eu acho que também tem uma história que fala que queime as pontes, também não dá para voltar. Daí a gente pode usar como estratégia tudo que a gente já conversou, né? O viver no presente,
o experimentar, como você falou, né? O saborear, o se planejar ao mesmo tempo. E expandir a consciência, meu ponto de vista, né? Sempre falo nisso. Aumentar o repertório. Mais repertório, a gente tem que ter repertório, né? É bagagem, é tudo que você vê, tudo que você sente, cheira. É, o repertório, ele expande o seu mundo. Eu sempre falo, você viver dentro de casa e ficar imaginando que andar no centro é perigoso, isso diminui o seu mundo de uma forma, tá, é perigoso? A vida é perigosa, né? E Sim. você tem que ter umas estratégias para você diminuir o seu risco em determinados lugares. Exato. Tem que ser esperto nesse De novo, a gente voltou ao contexto. Tudo é contexto. contexto, porque se você vai circular num lugar central da cidade, que você está um pouco mais exposta, né? Principalmente às vezes mulheres, faça daquilo um lugar que seja natural você passar, né? E não é essa questão de você ficar com medo e deixar de viver aquilo porque você acha que é diferente. Ou ser uma desvairada e sair com todas as guardas baixadas, né? Sem nenhuma noção, Sim. sem nenhum repertório. Exato. E que também isso, de novo, voltando para a questão do repertório, como que as pessoas fazem isso também? Porque, por exemplo, teve uma época em que eu estava muito focada, foi um pouquinho antes da pandemia, eu estava muito preocupada em experienciar aquela coisa de ficar sem o carro, né, morar em lugares assim, e da onde também veio o meu minimalismo, que a gente já falou em outros lugares. Eu quero morar em lugares que eu possa fechar a porta e sair, ter experiências. Então, se eu tiver uma casa, vamos colocar aqui, de muito valor, muito atraente, atrativa, não sei o quê, eu vou ter que pôr um hall de segurança nela. E eu já não vou ter liberdade de ir e vir. Eu vou já ter uma segunda preocupação. Então, quando eu olhei para isso, eu pensei assim: como as pessoas fazem para sair por aí, ficar longos períodos vivendo de Airbnb? Eu tenho um amigo que ele está hoje em dia em Santa Catarina, mas eu achei incrível a história dele. Quando ele resolveu partir para o Airbnb, ainda era antes da pandemia. Ele é de Campinas, campineiro, a família acho que é de Minas. E ele resolveu morar de longos períodos de Airbnb. Quando ele se propôs isso, ele falou: Patrícia, caiu do céu uma oportunidade. Ele queria morar no Cambuí. E ele tinha um orçamento X. Pois ele teve uma conhecida que ela foi fazer, acho que doutorado no Canadá, e ela alocou para duas pessoas Airbnb de longo período no Cambuí. Ele ficou morando com um gerente de banco, que ele não conhecia, cada um ali com o seu quarto, cozinha e área coletiva compartilhada. Ele pagava, na época, R$ 800 de aluguel. Eu já conhecia pessoas que tinham um apartamento de um dormitório que era 1.400. Ele pagava R$ 800 para não ter problema nenhum. E ele falou: Patrícia, é um apartamento de primeiro mundo, de primeiro nível. Ele falou: tô no Cambuí, tô fazendo as coisas a pé. E aí, e ele tava também nessa pegada do minimalismo. Quando chegou a pandemia, ele conheceu uma moça, acho que por rede social, lá no sul. E ele pegou toda a mudança dele dentro de um carro e foi pro sul. E se mudou durante a pandemia e começou uma vida nova lá. Então, assim, é isso que a gente tem que entender. Tudo aquilo que a gente quer realizar, alguém já está fazendo. Então, a gente tem que se informar e não ficar, como você falou, naquele mundinho, imaginando como seria, bom ou ruim, né? É para mim, não é para mim, sem ir lá e experienciar. Eu acho que isso é o grande aprendizado. Se inspirar, você falou aqui, ó, um livro que você trouxe uma indicação, eu trago uma indicação também. Roube como um artista, que é você se inspirar, você buscar inspiração na vida. É basicamente isso. Você falou de carro e eu lembrei de uma história também, do não ter carro, e aí tem os aplicativos de carona. E se você for pensar peneirando, eu gosto de ir peneirando as palavras para a gente chegar na essência. Aplicativo em tese, se a gente for pensar, tudo é aplicativo de relacionamento. Porque você tem que se relacionar, né? Você pega um Uber, você tem que se relacionar. Você aluga um Airbnb, você tem que se relacionar. Sim. E essa minha amiga me contou uma história desse aplicativo de carona, que cada vez que você pega carona, você pega com gente diferente. E ela conheceu uma vez uma profissional, uma mulher,
Ela tinha um cargo super elevado numa empresa e ela conseguiu um emprego. Nessa carona, elas conversando, daí fizeram contato. Um network ali mesmo. Network. Então, é assim, tudo... não é a visão poliana da vida. Às vezes é a visão poliana que você tem que ter da vida mesmo. Ou você afunda. Eu queria saber qual é o contrário, né? Qual é o personagem que a gente poderia falar. Tem a poliana, qual é o contrário da poliana? Que vê tudo deprimente, né? Muito racional. Porque realista... O que é ser realista? O que é realismo? E aí... O contrário da poliana talvez seja aquela pessoa rígida com as coisas, que não experimenta. Ou que vê o lado ruim, porque a poliana vê o Ou lado meu bom. malvado favorito, talvez. Mas o meu malvado favorito e ainda... Tem ele outras cede, versões. Ele tem outras cede, versões. né? Mas essa busca, né, essa busca pela inspiração, busca diferente e de ver, de aproveitar as situações, Sim. sejam elas boas ou ruins, para transcender, eu acho que é o pulo do gato. E é o que a gente tem feito nas nossas buscas espirituais. Exatamente. Vamos falar um pouquinho do nosso bloco Zen? Vamos. Hoje no nosso bloco Zen, a gente vai falar de mais algumas terapias que a gente já conheceu e a Carmen vai trazer pra gente terapias de vidas passadas. Já tô curiosa de novo, Carmen. É cada uma que você me traz que eu não sei o que é, como faz e enfim. Você Conta sabe que pra eu fiz gente. uma lista, né? É que eu joguei fora essa lista, assim, mas tinham mais de 10 terapias que eu fiz, assim, nesse período pós-pandemia, né? Um pouquinho antes, Legal. que eu acho que eu já estava prevendo que fosse acontecer alguma coisa, já estava sentindo, né? Que alguma Não coisa por acaso. dramática iria acontecer. Tá vendo? E depois, pós-pandemia. Você nunca fez? Não. Então, mais uma vez, né? Terapia de vida, TVP, terapia de vidas passadas, TVP que o pessoal usa, que o pessoal fala. Eu insisto, é mais uma técnica de meditação, né? É uma meditação guiada. Então, você tem um terapeuta que ele vai te guiando, vai te contando uma história, vai te colocando numa história a partir da sensibilidade do terapeuta, né? E você vai embarcando nessa história junto. Então, quando eu fiz algumas sessões, eu ficava deitada numa máquina, então, num relaxamento profundo, é muito gostoso, é prazeroso, porque todas essas terapias que a gente tem trazido aqui são terapias que exigem, né, a gente acessar um conteúdo que pode ser da imaginação ou não, né? Essa vida passada, ela pode ter sido de fato uma vida passada, ou pode ser uma vida inconsciente, ou pode... Como diz o Freud, né? Se tá dentro da minha cabeça, existe. E é uma grande pausa, né? Fazer uma terapia, você para para se cuidar. Uma grande pausa. Exatamente. Então, existe uma condução. Mas é uma hipnose? Não é hipnose, não é hipnose, porque você vai relaxando, tem a respiração, você relaxa e ela vai contando. Imagine que você está em determinado local, agora você vai pegar, geralmente te coloca dentro de algum transporte, então eu lembrei de um agora que eu entrei em um balão. E esse balão, ele desce em tal lugar, tá? E ela também vai trabalhando com o conteúdo dela, porque a cena que eu falo dela, porque no caso foi uma terapeuta que fez comigo, né? Então, estou me remetendo a ela, Audrey. Ela vai conduzir, então agora esse balão desceu em tal lugar, é um lugar das características do lugar, e você vai viajando. E você vai sentindo. Na hora você não fala nada, depois tem uma conversa. E, de novo, né? Você é que traz significado. Interpreta aquilo que você Você que interpreta aquilo que ela trouxe de imagem. Legal. E vai dando significado para isso, né? Pode acontecer ali no momento de você não encontrar um significado, mas depois aquilo fica reverberando e chega uma hora que você fala, putz, acho que é isso, né? Pode ser que isso aconteça, pode ser que não, né? Porque também tem para algumas pessoas essa terapia funciona, para outras não, algumas pessoas, fiz uma vez, mas para mim não rolou em nada, né? Eu lembro até a pessoa que me indicou, falou assim, olha, eu já fiz, e ele falou exatamente isso que eu falei.
Se existe vida passada ou não existe, eu não sei. Eu sei que é interessante o processo e que eu encontrei significado em alguma coisa ali. Eu acho que talvez seja o convite para, de novo, como a gente falou antes, acessar algo que é seu, né? Não se sabe ainda se é imaginação, se é alguma coisa realmente que tenha além de nós, mas também olhando um pouquinho para a questão do que é a vida. A gente não está todos os dias fazendo escolhas, tomando decisões? Sim. Então, se hoje a gente sai daqui, resolve ir por um caminho e não por o outro, toda uma história está sendo desenhada por ter ido por esse caminho e não outro, né? Eu não estou falando só de se transportar, mas de muitas vezes por sair por um caminho, você para num lugar, conhece uma pessoa e aquilo gera alguma consequência ou uma coisa boa. Então, assim, acho que na vivência da nossa vida, a gente tem, tanto mentalmente quanto, eu acredito, né, espiritualmente, a gente tem muitas possibilidades. E essas possibilidades é que nos trazem a consciência do que a gente quer, para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer. Então, eu achei muito interessante o que você trouxe, porque você vai acessar algo que é um conteúdo que está para além. Pode ser que esteja para além da carne, pode ser que a carne seja um caminho para acessar isso, né? Que nem as ideias. Falam que as ideias estão todas num plano de conhecimento maior, que a gente só tem que achar o canal para acessá-las, né? Então, eu acho fantástico, eu já ficar de olho nisso. Eu penso que a gente também tem que fazer uma ressalva, né, Patrícia? Assim, porque como lida com uma condução e o fato de nós darmos significado, mas também tem a contrapartida do terapeuta, né? Nos dá indicação, Claro. cuidado também, porque tá lidando com você, tá lidando com o seu conteúdo. Não é simplesmente assim você se entregar, se colocar nas mãos de outra pessoa. Sim, eu Então concordo. você tem que ter um cuidado. A gente está trazendo, a gente se propôs a trazer as experiências, né, Sim. que a gente tem passado, que a gente tem experimentado, mas eu acho que tem que ter esse cuidado. E quando a gente fala em terapias, principalmente essas holísticas, normalmente a indicação é bem-vinda. Sim. Porque você não acorda falando assim, hoje eu vou fazer uma terapia de vidas passadas. Não é assim, né? Então, é uma coisa que provavelmente chega para você, ou que você busca com pessoas que você conhece, que você confia, e que em algum momento do seu contexto de vida, aquilo vai encaixar, né? Eu achei interessante você falar sobre a pandemia, porque aparentemente, a gente não tinha noção que aquilo poderia acontecer e tomar aquela dimensão. E muita gente me relata essas questões sobre parecer se sentir preparado, sabe? Não preparado, que se sentiu amparado por questões ou terapias desse tipo. Eu fiz um curso de terapia em 20 de janeiro daquele ano. E me senti perfeitamente amparada em praticá-lo, né? Que foi a meditação transcendental. A gente vai falar num outro episódio, mas que foi uma coisa que foi uma luva para a pandemia. Fora as coisas que a gente acaba recorrendo, né? Que eu acho legal isso, assim, a autonomia de busca por terapias. Por exemplo, na pandemia a gente não podia sair muito, um período, e eu tinha que passear com o meu cachorro. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí no condomínio que eu morava, que era outro, que não é o que eu moro atualmente, eu pensei assim, poxa vida, tem as escadas, será que eu não posso transitar nas escadas? Fui falar com o zelador, com a síndica e tal. A síndica fez uma cara esquisita na época e ela falou assim, pode, se você não estiver transitando com ninguém, porque todo mundo vai usar os elevadores, era um prédio alto, né? Aí ela falou, pode, e ela ficou com uma cara de ué. Aí eu falei assim, alguma coisa te incomoda? Aí ela falou assim, é que eu não tinha pensado nisso, mas os meus joelhos não me permitem. Ó as mentiras. Não sei se era mentira. Mas ela falou, meus joelhos não me permitem, mas é uma ótima ideia. Ela me fez uma cara de tipo, ai, que legal que ela vai fazer isso. E eu fiz, botei um aplicativo. Menina, é horrível, eu subi dessa escada por dia 11 minutos e eu ficava acabada. Mas para te dizer de novo, que a gente tem que buscar isso, não vai cair no colo. E que cada momento da vida, a gente se conecta com pessoas que estão, parece que falando a mesma língua, não é? E aí as terapias chegam. São as sincronicidades. Sim, perfeitamente. E para a gente chegar a essas sincronicidades, onde que a gente tem que estar? No agora. No agora é na rua. Na rua. Duas coisas, né? E por estar na rua, essa nossa bandeira de estar na rua, estar na vida, a gente se propôs a trazer dicas sobre Campinas.
a dica de hoje, vou até pegar aqui os meus óculos, porque eu trouxe mais uma colinha. É o Mercado Municipal, o novo Mercado Municipal de Campinas. Então, se alguém chegasse aqui em Campinas, viesse me visitar e falasse assim, onde você vai me levar hoje? Eu já falei que eu ia levar na Lagoa, né? Que é um lugar, primeiramente, ia levar na Lagoa, principalmente se fosse de domingo. Agora, durante a semana ou no sábado, na hora do almoço, e fiquei sabendo também que até às 11 da noite dá para levar no Mercadão. Que legal. Eu vi rapidamente uma reportagem das reformas, mas você esteve lá. Fui. Conta pra gente. Eu gostava de antes, né, da reforma, e fui depois agora. Primeiro que é um lugar lindo, assim, o prédio é muito bonito, fica no centro de Campinas. Foi uma reforma demorada, né, então ficou um tempo o Mercadão fechado, e eles fizeram uma reforma nos moldes do Mercadão de São Paulo. Eles criaram um mezanino, né, que no Mercadão de São Paulo também tem. E levaram os restaurantes para lá, que é outra característica do Mercadão de São Paulo. Ficou muito agradável, muito bonito. Olha que legal. Tá Motivo para as lotado. pessoas se reunirem. Se reunirem. Tem fila, então se quer almoçar lá, se quer ir nos bares ali, tem que ter paciência, porque tá com fila. Os corredores estão lotados também, muita gente transitando. Então, o Mercadão tem aquele negócio, né, das frutas, dos peixes, as pimentas, as castanhas. As coisas esotéricas, né? Tem muita gente que recomenda lá. Porque essa parte fica do lado de fora, no box, né? Sim. Na ruazinha, eu não sei o nome daquela rua. A Perpendicular, porque tem a Benjamin, né? Eu frequento o Mercado Campineiro, que é perto da minha casa, que é no centro também, na Barão de Jaguar. E lá tem algumas lojas menores que tem uma loja maior no Mercadão. E aí as pessoas falam, tal coisa tem lá no Mercadão. Então, por isso que esse lado esotérico eu também conheço. Que legal, lá tem plantas também, né? E tem a parte, por exemplo, tem pastelaria, né? Embaixo, além do mezanino, também tem lugar. As bancas, né? Embaixo, assim. E é bonito, o prédio é bonito, né? Ele E tá aberto até 11 horas da noite. 11 horas da noite. Durante a semana e final de semana? Durante a semana e final de semana. Que interessante. E é muito bem localizado. Então, é um lugar para se ir, sabe? Visitar, construir, desvendar, tá tudo restaurado, né? Então, resgatar a história de Campinas, né? Porque começou com o mercado municipal mesmo. Durante 20 anos, ficou sob a concessão, né, de uma pessoa, e depois disso foi para a prefeitura. Aí virou um mercado municipal. E que a gente carinhosamente chama de Mercadão, né? De Mercadão. Porque existem os mercadinhos. Mas é muito bonito. Acho que vale a pena a visita lá, Patrícia. Sem dúvida. Excelente dica. E também deixe nos comentários se você lembra de algum lugar de Campinas que a gente não tem citado aqui, para recomendar para a gente visitar, óbvio, e também para a gente trazer aqui quais são as principais características que a gente enxergou nesse local. Tá bem? É isso. Encerramos por aqui hoje o nosso episódio. Lembre-se de olhar para mentiras que você conta para si mesmo e traga também aqui dicas de temas, de coisas que você tem refletido, que fazem diferença na sua vida, que a gente pode discorrer e eu e a Carmen vamos adorar. A gente se vê num próximo episódio. Não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Até mais. Tchau.